Opa, estamos aqui com mais um episódio do podcast da comunidade dos agrolíderes, do AgroApp. Estamos aqui hoje com a Lígia Pimentel, uma das principais especialistas aí em mercado pecuário, em rede, em mercado financeiro. A intenção nossa é fazer uma conversa aqui bem livre, bem geral sobre o assunto, tratando os principais tópicos, sobre como fazer hedge, como aprender a fazer hedge, como acompanhar mercado e fazer isso de maneira que realmente seja positiva. Obrigado, Lígia, por estar aqui com a gente hoje. A palavra está com você. Eu que agradeço pelo convite, uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouquinho. É. Lígia, vamos começar aqui. Eu estava pensando como que a gente começava nosso assunto, né? É, E eu tenho um outro chapéu na cabeça, eu tenho uma gestora de fundo de investimento, né, a Planalto Capital. E eu sempre penso muito assim, na minha outra experiência de trabalho, né, eu também sou produtor rural, sou sócio aqui do AgroApp, mas eu sempre penso nesses assuntos de mercado financeiro, em como que a pessoa faz um caminho de começar a mexer com esse bicho, né? Porque quando a gente fala de fazer um hedge financeiro, a gente diminui o risco de um lado, né? A gente faz uma venda ali de alguma maneira, né? A gente faz algum hedge, mas a gente pode criar N outros riscos se isso não for bem feito, né? E eu sempre acho que o melhor é fazer isso de maneira que exista um caminho, né? A pessoa começa e vai traçando uma trajetória ali de aprendizado, de experiências, até chegar a um sistema de hedge mais completo, né? E não do nada ir para um grande desafio de eu faço venda no mercado futuro, eu negocio opção de Chicago, e isso dá certo. Não, normalmente não vai dar, a pessoa vai sair super traumatizada, vai sair queimada, nunca mais vai querer mexer com esse bicho. O que que você diria para a gente de quem está querendo começar? Tá? E aqui pensando não só no produtor, mas também em quem é estudante, né? E quem é agrônomo, porque mal ou bem, mesmo o técnico de campo, né? Mesmo o agrônomo, ele tem que ter hoje uma certa experiência com acompanhamento de mercado para conseguir ter uma relação melhor com o próprio cliente dele, né? É uma demanda que passa a existir. Ele precisa de um conhecimento um pouquinho mais formal sobre a ferramenta, ou seja, o que esperar dela, qual que é a solução que ela traz. Porque, como a gente trabalha com isso, o que eu recebo muito é assim, ó, Lígia, eu preciso que você me ajude a vender melhor. E eu falo, não tem isso, porque o mercado é igual para todo mundo. Muitas vezes a gente aproveita melhores oportunidades, melhores momentos de venda, mas isso nunca é garantido, né? Se fosse garantido que eu ia vender no melhor preço, eu não estaria aqui. Pode ter certeza. Estaria aqui contando para todo mundo. O que acontece é que a expectativa é que você vai sempre ganhar, né? Vai ter o melhor negócio possível, e essa não é uma realidade. Então, um grande teórico do mercado de derivativos, né, principalmente agropecuários, que é o John Hull, e ele tem uma frase no livro dele que é a seguinte: ela é muito verdadeira. Fala, não há qualquer garantia de que o seu negócio com o hedge, né, vai ser melhor do que sem o hedge. Não tem nenhuma garantia. O que você faz, o que você pratica, e essa consciência que é importante, o importante é você entender que o que você pratica é uma estabilização de preço, ou o mais próximo possível de uma estabilização de preço. Por quê? Para que você possa cumprir seus planejamentos, né? Para que você saiba qual que é o valor do seu estoque, quanto que você vai ter de caixa ao longo do ano, mais ou menos, né? Você tem uma estabilização. Por quê? Porque o preço da commodity ele é muito volátil. Então você procura comercializar de maneira antecipada para já saber mais ou menos ao longo do ano quanto que você vai receber. E o que você ganha com isso? Estabilidade e planejamento. E qualquer empresa que tem estabilidade, previsibilidade de resultados, ela é uma empresa valiosa, né? Então, na verdade, é isso que a gente preconiza, esse conhecimento. E para entender também como funciona essa ferramenta, em termos de demanda financeira, o que, que isso vai te demandar de caixa. Então, se você for fazer as operações sem entender pormenormente o que você está fazendo, a chance de você se frustrar, de se machucar, de utilizar um caixa que você talvez não pudesse usar, essa chance é muito grande. Então, você precisa de um conhecimento minimamente formal. É difícil? Não é difícil, mas é sim necessário, né? E a gente gosta de praticar, de trazer até um conhecimento minimamente prático, ou seja, vamos negociar um contratinho sem entender como funciona, só na brincadeira ali e compreender tecnicamente como que é esse processo, né? Então, normalmente o pessoal vai achando que vai vender nas máximas.
fazer o melhor negócio do planeta. E não é isso que acontece. Não há qualquer garantia de que isso vai acontecer. Não, realmente, essa primeira mensagem é muito importante, com certeza, porque no final das contas é uma troca de risco, né? Eu troco um certo risco e uma certa remuneração por um outro risco e uma outra remuneração, né? Então isso realmente faz todo sentido quando a gente está falando de hedge, né? E eventualmente até um pouco de dinheiro vai ficar na mesa mesmo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de negociar opções, né? Com certeza um pouco de dinheiro ao longo dos anos acaba ficando na mesa, mas com uma contrapartida de um fluxo muito, muito melhor, né? E esse fluxo realmente eu sempre brinco, né? Eu sou produtor rural também, eu falo, eu descanso no mercado financeiro, porque o dia a dia da produção rural é muito mais volátil, muito mais arriscado, tem muito mais demandas emocionais do que, na minha opinião, o próprio mercado financeiro, né? Quando a gente pensa na volatilidade da margem, em todas as alavancagens que existem aqui, alavancagem de dívida mesmo, né? Problemas de trajetória, de fluxo de caixa, alavancagem operacional é realmente muito desafiador, assim, a gente que tá no dia a dia da produção, sabe o quanto isso é pesado. Mas pensando em instrumentos, Lígia, o que que você acha que seria o primeiro instrumento para a pessoa começar a fazer algum exercício de hedge? Seria até talvez um instrumento não financeiro, um barter, por exemplo, uma venda futura, né? Simplesmente ali no mercado local, ou seria já tentar negociar alguma opção, tentar negociar algum contrato futuro? Por onde você começaria em termos de instrumento? No caso do pecuarista, talvez o mercado a termo. Ele tem uma barreira com o contrato a termo, porque disse muito que você dá a escala para o frigorífico, né? O frigorífico sabe qual que vai ser, depois ele dita o preço, e de fato, aqui no Brasil a gente não tem esse estudo, mas nos Estados Unidos tem, né? De que o mercado a termo influencia negativamente no preço lá na frente. Porque normalmente quem oferece essa possibilidade de negociação são os frigoríficos maiores, né? Aí o pequenininho precisa tirar da mão para a boca ali na hora, mas o grande já está acomodado. E o grande é que faz os maiores movimentos de demanda do mercado. Então ele já está programado, escalado, tem uma diferença, né, lá de 4,7% quando se faz em precificação em termos negativos, ou seja, houve uma precificação quase 5% menor para quem fazia termo em relação a quem não fazia. Então tem uma influência negativa. Mas quando o mercado sofre alguma queda muito brusca, você fica protegido, tá? E você não precisa usar caixa. Agora, se você quiser entender de fato como funciona a bolsa, a minha recomendação é que se comece pelo princípio, ou seja, dos contratos futuros. Porque a opção deriva do futuro. Então, você precisa primeiro, a lição número 1 é o futuro, né? Então, precisa comercializar um contratinho futuro para entender o que é uma liquidação, o que é um vencimento, o que significa negociar um boi outubro. Boi outubro, como assim? É como uma ação? Mais ou menos, tem ajuste, aquilo é liquidado, deixa de existir um dia, você não consegue carregar aquela posição eternamente, né? O que é margem de garantia, que é uma chamada de margem, o que é um extrato, uma nota de corretagem. Então, tudo isso você vai entender, né, ali pormenorizado. Então, se fosse para começar do princípio mesmo, acho que eu iria para o contrato futuro, até porque entender o termo depois é tão fácil, né? Acho que o contrato futuro seria minha primeira aulinha ali, meu pontapé inicial. Eu, o contrato futuro eu sempre acho muito difícil de explicar, mas muito fácil de entender na prática, né? Sim. Você explica pra pessoa, ela negocia um contrato, no outro dia ela já entendeu tudo. O difícil do contrato futuro, eu acho que é você entender por que você vende e recebe dinheiro. Ou perde dinheiro. Como que você vende e tem que pagar um ajuste, né? E aí eu sempre explico assim, falo, olha, é uma comercialização antecipada, então você está prometendo que vai entregar o produto. Então, para garantir que você vai entregar o produto e não vai pular fora do negócio lá na frente, você faz os ajustes. Então, por exemplo, eu prometi que eu vou vender e o mercado subiu. Eu posso pular fora desse negócio? Poderia, né? Poderia, em tese, pular fora desse negócio e entregar para outro mais caro. Falar, eu não vou mais arcar com esse compromisso, né? Vou vender para outra pessoa, me aciona na justiça aí, depois a gente vê o que vira, tanto faz. Para impedir que isso aconteça, toda vez que o preço sobe acima do que eu me comprometi a entregar, né, naquele valor, eu pago a diferencinha. Lá na frente eu vou vender o físico, aquilo ali compensa essa antecipação que eu fiz e tá tudo certo no final. Então eu sempre explico assim, né? Você tem que garantir que você vai cumprir aquele acordo. Então você tem que pagar a diferença.
E o contrato futuro ele tem a grande demanda de você ter que pagar ajuste, né? Então acho Uhum. que isso que realmente traz um certo receio, né? Porque você tem que ter esse caixa para conseguir trabalhar isso, né? É, você Agora, quando a vendeu gente e tá pagando, o cara fala, cara, isso é uma viagem, não faz sentido, né? Você vendeu, tá pagando, e em tese você tem um animal, você vende um pouquinho do animal para pagar o ajuste, né? Se... Na prática não é tão simples, né? Mas quando a gente fala de opção, né, e eu queria ouvir um pouco de você também, uma grande preocupação que eu tenho com negociação de opção, um primeiro ponto é a questão de transparência de preço mesmo, né? A gente tem que conseguir cotar bem opção para conseguir comprar bem, né? É um mercado largamente de balcão, né? Ele tem tela, mas a negociação é muito uma negociação de balcão. Mas tem muito risco de acertar na mosca, né? Você não acerta na mosca, você tem um risco ali da opção ela virar pó, dela decair, você entender todas as gregas e tudo mais. Então, o que parece muito simples, eu vou começar por uma opção. Talvez realmente não seja o melhor caminho, porque a opção é mais complexa, né? É, e ela E, deriva do futuro. Para ela ter um preço, você precisa entender de onde vem o preço do futuro. Então, hum, porque você precisa do preço do ativo, do valor do ativo. hum, Então, é, acho que primeiro tem que ir pelo futuro, é o pontapé inicial. Depois tem a complicação das opções, é mais complicado mesmo. E você vai crescendo em complexidade dentro desse conhecimento novo e dessa ferramenta, né? sim, sim. E sobre o diferencial de base, Lígia, porque assim, nas minhas conversas com produtores, com o pessoal do meio, é muito frequente essa discussão, né? Falar, mas eu continuo tendo risco de diferencial de base, né? Uhum. Que na verdade é muito tranquilo de você ir gerindo isso, ajustando o seu hedge ao longo do tempo, se você tiver uma oscilação muito grande do diferencial de base. O hedge nunca é perfeito, né? Hedge Uhum. perfeito não existe, o hedge mais perfeito que existe é você vender o produto e ir para casa, né? Uhum. Mas fora isso, sempre vai ter alguma imperfeição no hedge. Mas qual que é a sua experiência em superar esse questionamento, né? Porque acho que esse questionamento específico segura muita gente de negociar, não só no mercado de pecuária, mas inclusive no mercado de grão, né? Fala, putz, milho é local, então não posso vender milho bolsa, porque na verdade é muito diferente. Quando a gente vai olhar na prática, não é tão diferente assim, as oscilações não tão grandes, não são tão grandes assim, e tem mecanismos para você gerir esse diferencial de base, né? Existe esse problema. Ano retrasado mesmo, né? Teve um problema desse. Você travou São Paulo, Goiás, Mato Grosso, ano passado, desculpa. Não, era ano retrasado, desculpa, virou ano. 2022. Você travou São Paulo ficou estável e Mato Grosso e Goiás começou a cair. Então o cara enxerga aquilo e fala, cara, eu tô perdendo dinheiro. Só que esse risco ele existe. Esse problema vai continuar acontecendo. Às vezes ele vem na sua mão, cada ano é um ano. Às vezes você vem de São Paulo, não tem um ajuste negativo e as outras praças sobem. Inclusive, a gente vê isso acontecer em anos de queda muito extrema, muito forte, como foi 2023, isso aconteceu. Mas esse risco ele tá aí. É como você falou, o hedge não é perfeito, isso vai acontecer. O que acontece é que quando você tem um problema muito, muito, muito grave, como pega 2021, em que a gente teve que suspender as exportações de carne bovina para a China, e de repente o preço do boi caiu 11% em um mês, Se pegar né? de 2019 até hoje, tem vários problemas muito graves em todos os anos, né? Exemplo não falta. Como a gente vende commodity, a gente vende um produto que tem um valor agregado muito baixinho e a gente ganha na quantidade, no volume, né, na comercialização. Então eu entendo que qualquer disparidade aí no hedge, ela vai te atrapalhar, ela vai influenciar no seu resultado. Mas o seu grande, grave problema está quando o mercado derrete, né? Quando ele vem para baixo muito fortemente. Isso aconteceu em 2021, por exemplo, e aí vai tudo para baixo. Em Goiás, em maior ou em menor medida do que em São Paulo, mas vai tudo para baixo. E é exatamente nessa hora que você está protegido, a hora que o barco afunda de vez, né? Então, essa é a intenção do hedge, é te proteger de oscilações muito fortes que podem te trazer um comprometimento de margem de resultado muito forte também, né? E foi o que aconteceu em 2021. Então, a gente tinha clientes que estavam travados, o preço do boi caiu 11, 12% em um mês de outubro, e, cara, ninguém ligou pro diferencial de base. Entendeu? Por quê? Oh, que alívio, eu tô vendido na bolsa, tô recebendo ajustes positivos que me compensam a posição física. Mas esse descompasso ele vai acontecer em anos mornos, em que a gente não tem muita oscilação, tem um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, aí a gente está mais sujeito a sentir o efeito do diferencial de base mesmo, né? Isso vai acontecer, vai deixar a gente descontente. Mas nos anos derradeiros, nos anos definitivos,
aí a gente vai ficar contente, porque nós vamos estar travados. E é o que eu falo, Brás, é o seguinte, boi, ele é mais fácil de analisar, para mim, o mercado boi é mais fácil de analisar do que o de grãos. Por quê? Porque boi tem ciclo. Como o boi tem ciclo, por exemplo, agora a gente está em fase de baixa ainda, a gente ainda está em ano de fase de baixa. Eu não vou usar, eu posso usar ferramentas, eu posso usar mais opções esse ano, por exemplo. A chance da opção me dar um retorno maior é maior. É, eu acho eu acho mais difícil, por exemplo, usar né, contratos futuros em anos de fase de alta, em que você trave, o boi explode e você paga ajuste negativo. A chance de você pagar ajuste negativo é muito maior. Né? Ou você compra uma opção e você nunca vai usar aquela opção. Né? Por exemplo, em 2020, você comprou uma opção, uma trava, um seguro contra baixa, né? Uma opção de venda a 190, 180, o mercado foi para 270. Ou seja, aquilo ali virou pó, assim. Você vai investir de novo? Não vai investir de novo, você não vai comprar a opção duas vezes. Então, é isso, né? São anos mais difíceis, tá? Anos de fase de baixa eu acho mais fácil, anos de fase de alta é mais difícil. Então, esse ano é um ano que a gente pode se dar o luxo aí de usar outras ferramentas ou de fato escolher a ferramenta que melhor se encaixa. Anos de fase de alta são mais difíceis, mas o boi, a pecuária, como ela tem ciclos bem definidos, eu acho mais fácil de a gente escolher a ferramenta. Essa questão de ciclo, né? A literatura financeira, ela tem toda uma área de estudo, né, sobre trend following, né, segmento de tendências, né. E essa literatura surgiu ali realmente em mercado agropecuários, que por motivos estruturais em vários setores, não só em pecuária, né, eles podem ter ciclos que eh, se auto reforçam, né. E o mercado pecuário é um mercado clássico disso, né. Gente como produtor, isso é muito óbvio, né, quando a gente falam isso pra gente, né, que se tá caindo tende a cair, se tá subindo tende a subir, né, a gente sente isso de maneira muito explícita, né, mas em outras áreas também, né, a gente vê em mercado, enfim, mercado suíno, mercado de aves, existe literatura, evidenciando aí que isso existe em mercados agropecuários no geral, né, inclusive em mercados de grão, né. De maneira um pouco menos clara, né, mas a tendência ela realmente é muito importante aqui para redes agropecuários, né. E eu acho que esse conhecimento também é muito importante, né, Lídia, sobre qual que é a estrutura do mercado que a gente está atuando. Senão realmente, imagina esse ano você falar: "Não, eu vou ficar muito comprado em boi na bolsa", putz, certeza, né, você tem que pensar 2 vezes. Talvez de fato você fique por algum motivo excepcional, mas, tem que colocar a mão na cabeça uma vez a mais, né. E aí que eu falo, né? Você falou em ficar comprado em boi na bolsa. Uma dica, assim, você não me perguntou, mas eu vou responder. Sempre separar operações da pessoa física em relação às da pessoa jurídica, para a gente não se perder aí o que, que é o hedge, o que é especulação. Dá vontade de fazer um contratinho mesmo, tá no direito, afinal de contas, você entende do mercado pecuário, você é um pecuarista, você entende do mercado que você está inserido, e oportunidades aparecem de especular, de fazer alguma coisa, mas tem que ser na sua pessoa física, né? Porque senão a empresa se perde. A empresa ela já está especulando na sua natureza, né? Que é produzir Sim. commodity. Você não deve fazer isso de maneira dupla, vocês dobrar a mão. Então, faz lá na pessoa física, na sua continha, né, CPF lá na corretora, usa o CNPJ da empresa, que muitas vezes a operação pecuária ela é CPF, né, pela questão fiscal. Mas separe as operações para não se confundir. Aqui a gente está tentando mitigar riscos, reduzir o risco e não dobrar a mão, aumentar. Tá? Não maximizar retorno, né, é uma discussão totalmente diferente. E agora uma outra esfera aqui do hedge, Lígia, que em pecuária me preocupa um tanto, que, em agricultura é um pouco mais tranquilo, talvez porque os custos são mais concentrados, é a questão de descasamento de o que eu vendi de receita e do que eu comprei de custo, né. Eu tenho que ter isso de certo modo acompanhado. Em agricultura, como eu tenho ali, eu tenho um adubo, eu tenho o defensivo, você já faz isso de certa maneira travada quando você faz um barter, né. Barter eu acho um grande instrumento aí, uma invenção brasileira, né, com muita adesão, porque você tem ao mesmo tempo uma operação de financiamento, e de hedge travado em duas pontas, né, o seu custo e a sua receita, né, que a gente não tem na pecuária. E na pecuária, por um lado, o custo é um pouco mais previsível, um pouco eh, mais disperso, né, eu tenho muitos itens de custo ali que vão compor meu custo final. Isso tem mudado, né. Na verdade, uma pecuária, uma recria intensificada, eu começo a ter mais adubação, mais defensivo, mais gasto com óleo diesel, eu começo a ter
custos, itens de custo com um valor mais significativo, Não. que começam a ganhar um percentual ali, né? Uma compra de milho mesmo para uma fazenda de recria que faz trato a pasto, eventualmente, dependendo do grau de intensificação, a gente começa a ter que olhar um pouco mais para isso, né? Como que você tem sentido isso nos clientes mais intensificados que você atende na consultoria? Essa questão de levar isso junto, né? E não É difícil, tratar né? como mundos separados. É difícil porque a utilização, o fluxo, ele fica muito pesado. Mas é possível. Eu falo que o boi ele é abençoado, né? Porque você consegue travar custo nutricional, custo dolarizado e o preço do insumo final. Então, essa é uma realidade, acho que para grãos também, mais ou menos, porque o custo dos grãos é bem dolarizado também, mas não é tanto uma realidade assim em frango e suíno, por exemplo. Você consegue travar só os custos. O produto final aqui a gente não tem, nos Estados Unidos a gente tem. Então eu falo que o boi ele tem todo esse ferramental assim à disposição, né? Esse instrumental à disposição. Mas o pessoal não costuma usar muito porque de fato entra um fluxo muito forte. E aí já é difícil você analisar e fazer a escolha de momento, de boi. Cara, a hora que você bota tudo junto, você precisa ter muito capital, né? E fluxo, capital é uma coisa escassa, mesmo quando a gente tem grandes operações, né? Tudo milimetricamente desenhado ali para não ficar nada ocioso, para não ficar nada perdendo ali eficiência. Mas, em muitos casos, o que a gente vê é muita proteção do milho também ao mesmo tempo, né? O milho, ele entra aí como um componente importante da gestão de risco de preços, dentro, inclusive, dos nossos clientes, da questão do custo. Então, isso entra bastante, mas a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria, como se preconiza ou se idealiza. Muitas vezes, eu já li artigo que nos Estados Unidos, antigamente, dava para travar até água, né? Então, não é bem assim, porque precisa de uma demanda muito grande de capital, que muitas vezes pode comprometer o caixa nesse sentido. O milho, pelo menos, a gente consegue fazer compras futuras, né? Adubo já começa a ficar um pouco mais difícil, porque tem um capital de giro embutido ali pesado, né? O juro ali do próprio fornecedor. Mas Mas você enfim, consegue fazer o dólar, né? O dólar você consegue. o dólar consegue. Mas começa a entrar numa seara um pouco mais complexa, mas eu como produtor mesmo, né? Eu tenho uma operação significativamente intensificada a pasto, né? E eu já começo a olhar e falar, putz, eu deveria começar a olhar isso de maneira mais conjunta, né? Dentro de um contexto de travar margem, né? E não travar só o valor da venda. Quando você começa a intensificar muito, isso começa. Em confinamento, isso é super óbvio, né? E ele realmente é super pesado, mas você vai ter que ter dinheiro ali para comprar um milho, eventualmente um pouco antes, eventualmente fazer um contrato futuro, né? Mas realmente, essa demanda, o investimento em capital de giro, ele passa a se tornar muito pesado, né? Exatamente, começa a se tornar. E é pesado mesmo, porque são posições grandes, né? E uma posição que exige várias margens diferentes, então tanto de custo quanto de produto, de ativo em si. E aí acaba pesando. Você acha que a operação grande tem mais dinheiro, mas exige mais capital também, e mais O problema margem de mesmo, garantia, é o né? problema mesmo. Proporcionalmente é o mesmo problema. O problema é o mesmo. Né? Talvez Aliás, até muito pelo maior, né? Porque mais contrário, as intensificado. operações maiores muitas vezes estão alavancadas. Então, Sim. mais alavancadas, né? Exatamente por serem maiores. Então, o problema é o mesmo. Né? Outro dia eu até escutei de um amigo, ele não é do agro, fui participar de um podcast, enfim, não tinha nada a ver com agro, eles me chamaram. Eu tenho um amigo que tem X fazenda, não sei quantos quilômetros lá de área, de terra, assim. Ele é grande pecuarista, grande produtor. Falei, então ele é um cara com grandes problemas. Só muda o tamanho do problema, né? Só vai Exatamente. aumentando. É produtor pequeno, pequeno problema. Produtor grande, grandes problemas. É mais ou menos por aí. E sobre barter, Lídia, falando um pouco de grão mesmo, pensando aqui no hedge para um mercado agropecuário, desculpa, um mercado agro, né, de produção de grão. Como que você enxerga o custo de oportunidade de eu fazer uma trava via barter, fazer uma trava via venda futura, venda a termo ali para uma trade, e uma venda num mercado futuro, né? Seja um mercado de bolsa, desculpa. Seja um mercado futuro, seja um mercado de opções. Como que você enxerga esse custo de oportunidade de instrumentos? Porque o barter, eventualmente, ele é muito favorável, né? Dentro de um certo Favorável. ponto, ele pode ser muito Inclusive, ele é favorável. muito simples na visão do produtor. O produtor entende perfeitamente o que é o barter. O que é dar a produção em troca do insumo, assim, é fácil para ele entender. É difícil para quem está de fora, para quem não tem nada a ver com esse mercado, mas para ele, sim, porque o lucro dele está na relação de troca, né? Tá no que vai sobrar, entendeu?
Então, para ele é muito claro. Hum, No mercado a termo de boi também. Então, é fácil de enxergar. E assim, muitas vezes você não tem a grana para fazer toda aquela posição e você precisa. Eu vou dar um exemplo bem clássico, assim. Em 2017, eu recebi um cliente que ele era muito organizado com as contas e ele nunca tinha feito hedge, nunca tinha feito trava. Mas ele enxergava a necessidade de fazer porque ele entrou no final de 2016 para o começo de 2017. E em 2018, ele tinha um compromisso de um custeio que ele precisava quitar. Obrigatoriamente, ele precisava quitar. Não tinha como. E ele falou assim: olha, a minha margem está tão pequena, está praticamente zerada, dava 50 centavos por arroba no ano, não era nada projetado. Ele falou: se eu tiver um pequeno prejuízo, já me compromete. Na outra temporada eu não consigo cumprir esse compromisso. Então eu preciso travar. E a trava, ela tem o seu custo também, o custo de capital. Então, olha só o custo de oportunidade que ele conseguia enxergar no termo, porque quem ia assumir aquele compromisso financeiro de fluxo era o frigorífico. O frigorífico assume aquela posição. Então, nesse caso, estava muito claro, né? Então, assim, depende da situação, né? Agora, ele resolveu, ele tinha capital, o que ele não podia era tomar prejuízo. Então, ele resolveu ir fazer bolsa, porque na bolsa, o frigorífico estava cobrando, obviamente, o custo de fazer a operação embutido no que ele oferecia, né? E ele enxergou que na bolsa estava mais fácil de fazer. E no fim das contas, olha que interessante. Ele fez a operação e o diferencial de base encurtou. Então foi muito melhor do que ele imaginava a operação. E com o frigorífico ele travaria o diferencial de base piorado. Então, assim, você fazer tudo sozinho por conta, sabendo operar bem aquilo, certamente te traz uma visão, um custo de oportunidade para mim, na minha visão, melhor. Agora, se você não tem capital ou se o juro cobrado está muito caro para você fazer aquilo sozinho, muitas vezes é melhor você fazer com parceiros que assumam a responsabilidade financeira de manter aquela operação, né, de pé. Então, tudo tem que ser analisado e cada ano é um ano. Então, em 2019, por exemplo, 20, a gente tinha Selic a 2%. Essa realidade, ela já não existe ajudava mais. muito, né? Porque, na verdade, o custo Ajudava. de carrego ele tá embutido em tudo, né? Exatamente. Esses 2% vão ajudar em todas as contas, né? Então, cada ano é uma análise, né? Então, é isso. O custo de oportunidade ele tem que ser observado e ele tem que ser combinado com a capacidade financeira o fluxo, o oxigênio da empresa naquele ano, né? Uhum. Sim, sim. E sobre controles internos, assim, Lígia, quando a gente fala de uma operação que começa a fazer hedge, começa a ter essa previsibilidade de faturamento, ela tem que ter também uma previsibilidade de produção, né? Eu tenho que começar a conseguir enxergar quando que vem a minha receita, de que maneira que ela vem, quando que ela entra, quando que ela sai, e eventualmente isso tem que ser ajustado ao longo do caminho, né? Se a gente pega um ano igual esse, a gente teve uma quebra de safra, né? Seja uma quebra de safra de grão, seja uma quebra de safra de pasto, todo mundo vai produzir menos arroba, todo mundo vai produzir menos grão, né? De uma maneira ou de outra, se tivesse chovido mais, teria sido melhor para todo mundo em termos de quantidade de produção, né? Isso tem que ser ajustado, né? Em pecuária, eu acabo eventualmente tendo que ajustar. Se eu tinha vendido ali um contrato para outubro, eu tenho que jogar ele para dezembro, né? Eventualmente, eu tenho que rolar esse contrato. Eventualmente, eu vendi muito em um barter, eu vou ter que dar um jeito de fazer um washout, vou ter que negociar isso, vou ter que pagar alguma multa para fazer a rescisão desse barter. O que que você tem para contar para a gente, assim, em termos de aprendizado do produtor? Ao construir esses controles internos que ele tem que ter, porque isso traz uma demanda de gestão e de governança muito grande de cima para baixo, né? Eu passo a ter exigências, não por causa ali da produção do dia a dia, talvez a pessoa tem aquele dia a dia ali, aquele olho do dono, aquela expertise de rodar a fazenda, de ver tudo muito afiado, mas eu trago uma demanda que é muito nova, né? E ela acaba se envolvendo na produção. Eu acho que é aí que está o ponto onde a nossa empresa atua, por exemplo, né? Porque você montar uma mesa exclusiva para fazer o hedge, ela é cara, né? Ela é relativamente cara. E você precisa que o cara seja bom, que o cara tenha experiência. Então a demanda aí ela é alta e a gente cuida disso, a gente cuida das posições, da demonstração financeira dessas posições. Então a gente faz essa organização, essa demonstração para ele, o próprio aconselhamento, o ajuste de qual ferramenta usar para o caso dele, de acordo com o fluxo dele, a programação, o próprio perfil. O cara que não gosta de ficar tomando ajuste se incomoda, né?
E a gente faz todo esse planejamento e essa execução, acompanhamento de execução junto dele, porque ele precisa ter um mínimo de organização para entender o que está acontecendo ali e fazer o casamento das posições físicas com as futuras, tanto antes de operar quanto depois de operar, para avaliar resultados. Então, é necessário, por isso que eu falo, aprende, negocia um contratinho, depois começa a fazer o head para uma parte da produção, depois entra essa parte de controladoria, que é uma parte mais difícil, mais chata. Precisa conversar, inclusive, com a questão fiscal do contador. Enfim, então é mais ou menos por aí. Precisa entender que a receita ou a despesa do RED é uma coisa, a receita ou despesa da atividade rural é outra, né? Uhum. Realmente tem essa controladoria, eu acho bem desafiadora, porque ela demanda uma governança inteira do negócio, né? Ele está falando de Uhum. negócios que muitas vezes são negócios familiares, pessoa física, que por mais que a produção eventualmente esteja muito otimizada, ela não está preparada para essa demanda, né? Então eu imagino que isso pode gerar muitos problemas na prática, e tanto que, enfim, é uma oportunidade de negócio aí da sua empresa, né? Uhum, exatamente. Então, tudo a gente vai, quanto mais ferramentas a gente coloca, maior necessidade de controle, maior necessidade Sim, de dominar essas ferramentas e contar com profissionais que possam nos ajudar a dominar essas ferramentas. É aí que a gente entrou, assim, a gente viu uma oportunidade muito. Faz tempo, na verdade, né? Nós estamos no mercado há 12 anos, há 13 agora, vai completar em 2024. Então, é justamente para dar esse suporte de forma terceirizada, porque montar uma mesa é difícil, é complexo. Atende grandes empresas, mas empresas médias e pequenas já não conseguem, né, arcar, trazer esse custo para dentro, não se justifica. E aí que a gente ajuda com a expertise e agindo, se atuando muito corpo a corpo com o cliente. legal, muito bom. Sim. Agora falando sobre, já acho que caminhando aqui para um fechamento, Lídia, falando sobre tendências de preço esse ano, tanto para o mercado de grão quanto para o mercado de pecuária. O que você está enxergando aí já que a gente está no começo do ano, vamos arriscar algumas previsões aí, ou pelo menos algumas tendências depois de uma safra que já começou muito pesada. O que que nos aguarda? Olha, para grãos, apesar de a gente estar sofrendo os efeitos aí do El Niño de forma, tá pesado, né? Tá chato. Mas eu acho que as notícias elas costumam extremar um pouquinho a situação média Brasil. Tem algumas regiões mais complicadas, outras menos, né? Por que que eu tô falando isso? Porque segundas safras de ano de El Niño costumam ser boas. Então, estamos com um problema aqui na primeira safra, a segunda safra costuma ser melhor, né? Então, eu tenho boas esperanças ainda para a segunda safra. Agora, essa primeira, de fato, está arrochada, está apertada, e nós já estamos sentindo os efeitos. Agora, você pode ver que na precificação futura, a Bolsa se nega a dar grandes valorizações por conta disso. É Uhum. exatamente nessa expectativa que eu mostrei aqui, que eu trouxe agora. Para o boi, a gente tem um ano que eu falo assim que é o ano de picolé de chuchu, né? É um ano de transição entre fase de baixa, de estabilidade, para depois entrar na fase de alta. Eu acho que vai ser um ano mais próximo da estabilidade. Claro que variar sempre varia, mas sem grandes variações, né? Então vai ser um ano meio. Ainda vai estar esse clima de desânimo, esse clima de que a pecuária é ruim, não dá dinheiro, para depois a gente resgatar a alta de novo. Então, ano 2022 já foi um ano de queda, 2023 foi um ano de queda forte, 2024 vem para dar o fim do desânimo, assim, ou seja, vai ter ainda oferta de boi, o pessoal ainda vai estar desanimado, ainda vai oferecer fêmeas para serem batidas, isso vai manter a oferta abundante para os frigoríficos, impedir que os preços subam muito, mas a gente já está começando a sentir o preço do bezerro mais firme, ou seja, já bati bastante fêmeas, ainda vou abater mais, já estou começando a sentir falta do bezerrinho aqui que vai virar boi gordo lá depois. Vai ser um ano de transição, né, de finalização de fase de baixa de ciclo, para mim, sem grandes novidades, né? Mas já ensaiando 2025, 2026, que para mim já vai ser um ano de alta. Essa virada 2025, 2026, para mim vai ser um ano, vai ser uma virada positiva. Não, legal, legal. A gente teve aí momentos muito agudos, né? Acho que a gente teve o ciclo de maneira, na verdade, bastante clássica, mas em um período de tempo muito encurtado, né? Que a gente veio ali de uma pandemia, depois um ciclo de alta muito forte, com vários fatores ali que reforçaram a alta, né? E aí agora uma queda muito rápida também, a gente viu uma baixa de fêmeas muito agudo, né? Então parece que está tudo acontecendo um pouco mais rápido do que o normal, mas seguindo o livro ali de maneira bem clássica, né?
Mas, Lígia, agora falando um pouco especificamente de milho, né? A gente vê que o milho, assim, ele veio de um cenário de uma alta muito grande, agora ele teve pelo menos no mercado futuro, voltou a cair, né? Basicamente no mesmo patamar anterior, mas no mercado físico a gente vê negócio muito, muito amarrado ainda, né? E o milho é um mercado local, é diferente do mercado da soja, que é muito globalizado, envolve com margem de esmagamento na China, tem safra na Argentina, safra nos Estados Unidos. O milho é um mercado que o milho não anda pouco, né? O milho é caro para andar. Onde que isso vai se estabilizar, né? Assim, quando a gente pensa em cenário de ter muita gente que já deixou de plantar soja, que talvez vai plantar um milho mais cedo, talvez vai plantar um sorgo, que também é uma oferta, e gente que plantou uma soja mais tarde não vai ter janela para plantar um milho safrinha, que é a grande oferta brasileira de milho, né? Onde que você vê isso se estabilizando aí nos próximos meses? Eu vejo está se estabilizando conforme a gente tiver um quadro mais claro, principalmente questão de área e produtividade, né? Não vai ter como. Enquanto isso, a gente vai ter essa volatilidade. Eu acho que tem desafios grandes para o milho, mas eu tenho a impressão de que a gente faz um barulho muito grande, como se essa fosse a média Brasil. Como te falei, eu acho que tem problemas regionalizados graves, mas eu acho que na média Brasil a gente tem uma questão que dá ainda para correr atrás do prejuízo, dependendo de como sair aí as próximas semanas, principalmente. Mas como a gente está acostumado recentemente assim a trabalhar com muita oferta, muita necessidade de cliques, eu acho que o pessoal bota um terror, um temor para ganhar manchete muitas vezes, que sai dessa análise conjuntural regional. E essa análise, para mim, ela é importante, né? Por isso que a gente fala, vamos comercializar. A gente tem trabalhado muito esse racional ao longo das últimas semanas. Vamos comercializar. Ano de El Niño costuma começar ruim, mas terminar relativamente bem. Safras grandes, recordes de safra foram atingidos em anos de El Niño, e a gente muitas vezes não faz essa análise histórica e de contexto anual. Então é bom a gente comercializar porque depois a gente refaz estoque. E aí não adianta sentar em cima do milho e depois não conseguir comercializar. Então a gente estava tentando trazer o produtor para uma questão de, mas olha, a notícia fala uma coisa, o mercado está se comportando em outros termos, né? A gente fala, vamos aproveitar as oportunidades para fazer essa comercialização. Porque ano de El Niño não necessariamente é tão ruim em termos de anualidade mesmo. Porque a gente vem com temperaturas mais altas, depois que chove, a gente tem um reflexo positivo, e isso é histórico. Acho que tem um grande desafio emocional do produtor mesmo, né, Lígia? Porque depois de levar uma porrada tão grande numa safra de soja, se a gente pega um cenário de Mato Grosso, por exemplo, né, que especialmente nesse ano aí teve um problema totalmente fora do imaginado, né? É, tem uma vontade de recuperar o prejuízo ali na próxima safra, né? Então ele fala, não, não vou vender meu milho barato, não tá chovendo, não vai ter milho. E quando a gente chega lá na frente, muitas vezes o cenário não era tão catastrófico quanto se previa, né? Isso deve ser bastante Exatamente. difícil, assim, no corpo a corpo, em trazer esse choque de realidade para o produtor, né? Você deve ter histórias bem... Tem que ser Cara, bem recente, né? hoje em dia todo analista precisa viralizar, ele precisa ser curtido, entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado com esses posicionamentos muito radicais, assim, e ser um pouco mais pé no chão e observar, conseguir enxergar as oportunidades que estão perdidas aí no meio disso, né? Em termos de margem para confinamento, já caminhando aqui para a última pergunta, e o que que você espera de margem para confinamento, considerando que o milho eventualmente vai estar um pouco mais estabilizado, não vai estar tão estourado quanto a gente imaginou. Eventualmente a gente vai ter bons momentos de compra aí de final de safra de pasto, né? Porque ter momento de pasto eventualmente vai ter momentos oportunos de compra. E com a proteína, né? Com a soja barata, né? Será que não pode ser um ano muito bom para confinamento no final das contas? Com certeza vai ser um ano melhor, com certeza, até porque o boi estabilizou, ele desceu e voltou um pouco bom, assim, não tanto, mas melhorou muito. Eu acho que o pior ano de margem foi 2022, foi até pior do que 2023, porque 2023 a gente viu o preço dos insumos nutricionais baixar bastante. Agora, 2022 foram insumos nutricionais ainda altos e o boi caindo muito, né, comendo muito essa margem. Então, 2024 ainda necessitará de gestão de risco, de boa comercialização, mas com certeza com mais oportunidade de fazer margem do que a gente visualizou no passado. Então já vem entrando numa recuperação aí dessa operação, com certeza. Mas precisa de gestão de risco, porque qualquer balançada da arroba, teremos É, problemas de novo. Teremos problemas de novo. A margem ainda está historicamente encurtada, apesar de melhor.
Então Hum. precisa de gestão de risco para não tropeçar aí no meio do caminho. Não, com certeza. Operações de confinamento muito grandes sempre são desafiadoras, né? Você pega um confinamento com capacidade estática ali de 20 mil cabeças, sempre a originação do gato sempre é um problema muito grande, né? Mas talvez tinha confinamentos um pouco menores, realmente eu concordo com você, acho que pode ter muita oportunidade regional ali de em certos momentos travar uma margem boa, mas tem que rodar travado, com certeza, e acabar tendo um ano bastante razoável, né? Muito, muito legal que a gente entra uma notícia ruim de um lado em agropecuária pode acabar tendo outros reflexos, né, que para quem tem uma atividade mais diversificada, pode acabar trazendo um equilíbrio ali ao longo do tempo, né, Lídia? Com certeza, exatamente isso. Então, assim, gestão de risco em ano de margem curta é fundamental, é essencial. É para isso que serve, é para esses anos mesmo. É para esse ano mais difícil. O ano mais tranquilo não precisa fazer. É Ano, mais, ano, a gente pode ficar um pouco mais solto, um pouco mais ano flexível. fácil, ano fácil é fácil, né? Lígia, muitíssimo obrigado pela conversa, viu? Quero deixar aqui a recomendação para todo mundo, Lígia da Grifato. Educação e consultoria é um enorme investimento aí que a gente deve fazer. Acho que um dos investimentos mais baratos possíveis da vida e da atividade é o investimento em educação, o investimento em informação de qualidade, o investimento em acompanhamento de mercado. É muito pouco em relação ao possível prejuízo e ao possível lucro que a gente está deixando na mesa. Então, Lígia, super admiração aqui, super, super especialista aqui em mercado, não só pecuário, mas um grande nome aí para acompanhamento de mercado de grão também, e de rede da atividade como um todo, tá bom? Lígia, Obrigada, brigadíssimo, obrigado pela presença. Qualquer fechamento aí, qualquer mensagem aqui para os ouvintes, fica à vontade. Cara, obrigada pelo convite. É o que você falou. Antigamente, a gente trabalhava muito no instinto, né? Hoje não tem mais espaço para erro. O aprendizado tem que ser constante. É uma vida. A gente não para de aprender nunca, é uma vida de aprendizado. Tem muita tecnologia entrando. A gente precisa ver qual que é a tecnologia adequada para o momento da nossa produção. Muitas vezes a gente quer se atropelar, né? Olha, muito capa de revista, assim. É mais fazer o feijão com arroz, o básico bem feito, inclusive na questão do RED. Tem muita coisa que vem antes do RED, mas apesar de ser importantíssimo, se eu não tiver um controle de custos, se eu não tiver um mínimo de planejamento financeiro, vai dar ruim, né? Então esse é o ponto. O aprendizado ele não para nunca, nem vai parar, se Deus quiser. A gente aprende a vida inteira. E acompanhamento de mercado é fundamental. Você está inserido no mercado, como eu falei, de baixíssima margem, né, de baixíssima margem de contribuição. Então você precisa de volume. Se você não tiver volume para oferecer, então o volume a gente comercializa na média. Para a gente comercializar a média, a gente precisa entender o que está acontecendo com o mercado. Então buscar bons analistas de mercado, um bom acompanhamento é super importante para a gente tomar decisões mais ponderadas, acertadas. E como eu falei, sempre esquece coxo de mármore, né, drone. A gente precisa fazer o feijão com arroz super bem feito. Vai chegar a nossa hora de atingir esses próximos patamares. Primeiro fazer o bonitinho, feijão com arroz bem feito, custo de produção, previsibilidade, plano de negócios e depois a gente se alça aí as próximas categorias de tecnologia. Tá bom? É isso aí. O, o drone é uma ótima, mas o coxo de mármore eu quero foto. Não tem. Não se paga. Obrigado, Lígia. Até Valeu, mais, um abraço. brigadão.